Olá rapaziada, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Bispo Soul. Tudo bem com vocês? Como vai? É o seguinte, eu quero responder aqui uma pergunta que me fizeram, tá certo? Por que eu, Bispo Soul e o grupo Madman's Clan, né, não aprovamos de forma nenhuma músicas profanas, as músicas de hoje? É o seguinte, você tem que entender o seguinte: tudo que nós falamos totalmente baseado dentro da palavra do Criador. Não falamos nada para se auto-intitular. Por que nós falamos isso? Porque tudo que o grupo Madman's Clan faz, ele faz baseado dentro da palavra do Criador. Eu mesmo sou uma pessoa, particularmente, juntamente com meus parceiros Anderson e o clã, minha esposa, a esposa deles, nós não damos valor e nem moral para esse tipo de música, porque elas destroem a vida das pessoas mesmo, ela entra na mente das pessoas de uma certa forma. Imagina aquilo todo dia, repetindo todo dia, aquela mesma palavra, você acaba vivenciando aquilo que é falado. Na nossa época, em 1980, 1990, quando surgiu os grupos de rap nacional, que eles pregavam e falavam: sou o príncipe do gueto, só quem sobe desce a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Era uma verdade, a gente acreditava, ouvia, falava, pô, é verdade. O que eles falavam lá, né? Pode soprar, lobo mal, canta boca de lata, aqui no pé do morro é nós que tá. É uma verdade. E a gente sabe que é boca de lata e muitos não vão entender o que é. Vamos um próximo vídeo a gente fala. Então as músicas eram boas, elas falavam a realidade da nossa favela, da nossa dor, do nosso sofrimento. Quando o Brau falava, essa é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui. Então eles falavam com muita autoridade. Existia sobre eles uma dinâmica de falar daquilo que nós vivíamos, da nossa luta verdadeiramente e do que nós vivemos. É o natural, isso é o natural que as pessoas não querem conseguir entender. Mas no livro de Yahutam, que aqui é chamado de Timóteo, o nosso irmão Shaul, que aqui é chamado de Paulo, ele dá um grande conselho. Olha o que ele fala para esse jovem, ele fala: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Olha o que ele já falava lá atrás, que as pessoas que usam desse tipo de falatório, que as pessoas que usam desse tipo de palavra, se elas derem continuidade, isso vai ficar maior. E é o que está acontecendo. Hoje, quando você encontra com um jovem, praticamente você fica 1 minuto conversando com ele. Se você ficar 10 minutos, você fica louco, você fica doido, você perde a cabeça, você fala, o que esse jovem está falando? Por quê? Porque a maioria deles estão totalmente ligados a músicas profanas. Essas músicas de hoje em dia, nós não temos nenhum contato com elas porque elas se tornaram profanas e elas são falatórios. É como se fosse conversa. Você ouve uma Anitta, você ouve um MC Kevin, você ouve um fulaninho, você ouve o Ticaninho, o MC Titim. Todos esses MCs que você ouve, ou essas músicas que você ouve de hoje em dia, sertanejo e tal, ou até os tal do trap aí que você ouve, tudo que você vê, juntar tudo é falatórios. São ideias, ideologias, conversas que eles colocam em pauta, em escritas, né? É ou não é? E nessas escritas que eles colocam, ali eles colocam um monte de profanações, drogas, tatuagem, troca de mulheres, carros importados que não são nossas realidades. E mesmo que eu ganhasse muito dinheiro, eu jamais ia gastar dinheiro com carros importados. Eu ia pegar esse dinheiro e sustentar minha família. Aí todo mundo fala, você fala isso agora? Não, amados. Eu já tive muitas oportunidades gigantescas que vocês nem imaginam. Nunca peguei jamais dinheiro meu e fiquei gastando com essas coisas. Se eu tiver que gastar, eu gasto com famílias necessitadas. Há pessoas ao meu redor que passam necessidades. Eu prefiro pegar esse dinheiro e ajudá-los do que eu pegar e ficar gastando aí com mansões, casonas. Mas eles fazem os mesmos, mas destruindo a vida dos outros. Você está entendendo? Então você viu o que o nosso irmão Shaul falou aqui? Evita igualmente, evita, é para você evitar ouvir essas pessoas, ouvir essas músicas, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam
passarão impiedade ainda maior. É o que eles vêm fazendo. Então, se eu falo uma coisa, aí o camarada ouve eu falando daquela impiedade e fala, vou fazer uma música bem mais putaria que o bispo. Ela não é, vai ficando a impiedade cada vez maior. Por isso que nós do grupo Madman's Clan não apoiamos esse tipo de estilo. Porque o que acontece? Quando você vive um estilo, você acaba tendo que conviver dentro da doutrina, do ensinamento daquele estilo. E você acaba praticamente sobrevivendo e vivendo aquele estilo. E ao viver aquele estilo musical, você está entendendo o que vai acontecer? Você vai ganhar muito dinheiro e vai ficar preso e amarrado sobre aquilo e não vai conseguir sair mais. E é como uma droga. É igual você entrar nas drogas, fumar ou a bebida, beber e não sair mais, não conseguir. Aí tem que ir para uma casa de recuperação para poder tentar se salvar. E a casa de recuperação desses músicos que querem se recuperar desses pensamentos é ouvir Madman's Clan, é ouvir Tim Maia, é ouvir Racionais de 1980, 90, ouvir todo tipo de rap nacional da década de 80, de 90, tem algumas coisas de hoje também que é muito bacana. É você verdadeiramente falar, não, isso aqui é legal, isso aqui é bom, eu vou ouvir, isso aqui vai me dar um retorno de poder falar coisas boas. Mas isso aí não está dando mais dinheiro. A questão não é o dinheiro, a questão é a vida. Nós temos que pensar sempre na vida. Nós não vamos mudar o nosso conceito por causa do dinheiro. Por quê? Porque se a gente mudar o nosso conceito, a gente vai destruir as vidas. E o que o nosso irmão Shaul nos ensina nas escrituras é exatamente isso. Evita. Você tem que evitar. E é o que eu faço. Por isso que eu não ouço, por isso que eu não dou moral, não compartilho, não adianta, porque eu evito esse tipo de música. Porque entrando dentro de mim, eu vou ficar como eles são. E tem pessoas que sabe, se você parar para analisar, é tão maligno o conceito dessa juventude que estão vindo hoje com essas músicas profanas, que pessoas não são musicistas, mas ao ouvir, elas se tornam a mesma coisa que elas pregam. Eles vê o clipe, eles vê a fala, e ali eles falam palavrão, fazem todo tipo de tatuagem, põem todo tipo de piercing no corpo, né? Destrói a imagem do Criador. Aquilo que o Criador fez, eles destroem totalmente. Por quê? Porque eles saem da vontade do Supremo Criador. E as pessoas estão cada dia, cada vez mais com medo de falar sobre isso, porque muitas delas vivem financeiramente em cima disso, ou pastores com medo de falar, porque infelizmente às vezes um artista desse dá muito dízimo para a igrejinha dele. E na verdade por isso que eu abandonei o cristianismo, abandonei tudo isso. Por quê? Porque para mim não se corromper com nada dessas coisas. Por quê? Se eu tiver que viver de 1.000, de 500 ou de 200 reais, eu vou viver, mesmo fazendo meu showzinho aqui, meu showzinho ali, mas eu prefiro viver assim e saber que um dia eu vou fechar meus olhos e o Eterno vai me receber no Shualmaim, do que eu ganhar bilhões e, como o próprio Yahushua falou, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma para o lago de fogo, para o lago do inferno, ao qual as pessoas hoje nem acreditam mais nisso. Então essa é a palavra de por que eu evito, infelizmente, esse tipo de música, e a gente procura não ouvir, até mesmo para a gente não cair na mesma condenação que infelizmente muitos desses jovens caíram, tá bom? Tamo junto, eu sou o Bispo Soul, nós somos do grupo Madman's Clan e agradeço a todos vocês que estão com a gente aí ouvindo essas palavras maravilhosas, tá certo? Não esqueçam de se inscrever nesse canal, é o canal Yahushua, tá certo? Que vai te abençoar e te fortalecer sempre com uma palavra para você poder tirar todas as suas dúvidas dentro das Escrituras Sagradas, tá certo? Tamo junto, valeu!